Olá pessoal, meu nome é Renato Cunha e nesse vídeo eu farei uma breve revisão do artigo Rock Paper StarCraft Strategy Selection in Real-Time Strategy Games, apresentado no AIDE 2016. Esse trabalho lida com um problema de seleção de estratégias, mas afinal, por que isso é necessário e o que é uma estratégia nesse contexto? Bem, nós temos aqui à direita um diagrama mostrando a expansão em árvores do jogo da velha. Diversos algoritmos para a solução de jogos tradicionalmente usam essa expansão em árvores. O problema dessa abordagem é que para jogos com fator de ramificação maior do que o jogo da velha, como por exemplo o xadrez, que tem fator de ramificação 35, ou o jogo de Go, que tem fator de ramificação em torno de 300, já se torna impraticável uma abordagem puramente baseada em árvores. Quando você vai para um jogo, por exemplo, como StarCraft, que possui fator de ramificação da ordem de milhões, isso se torna então impossível. Por isso, jogadores costumam usar estratégias. E estratégias são, então, nesse contexto, sequências de ações que guiam o comportamento de jogadores. O uso de estratégias é tão importante que existem tanto catálogos para abertura de jogos nos mais diversos, como finalizações de jogos. E novas estratégias são criadas frequentemente, e assim como essas novas estratégias, contra-estratégias. Bom, pois bem. Então, o objetivo nesse trabalho é escolher estratégias em StarCraft. E os autores fazem isso criando um jogo novo, que é a seleção de estratégias, modelando na forma normal, e a isso eles dão o nome de metajogo. Um exemplo nós podemos ver aqui no jogo Pedra, Papel e Tesoura. Pedra, Papel e Tesoura pode ser modelado como um jogo na forma normal e então uma estratégia, um equilíbrio de Nash pode ser encontrado, aqui atribuindo probabilidade de 1/3 para cada uma das estratégias Pedra, Papel e Tesoura. Bom, então em StarCraft, como a gente faz isso? Primeiro, nós precisamos identificar quais são as estratégias do jogo e os autores optaram por escolher bots baseados na raça Protoss usados na competição da IDE de 2015, identificar como essas estratégias interagem, e aí é necessário colocá-las para jogar umas contra as outras, construir um metajogo e resolvê-lo. Nesse trabalho, uma abordagem baseada em dados foi seguida, então cada bot jogou 100 partidas no mapa Fortress. Com isso é possível obter a taxa com que cada um dos bots vence os outros. Montamos então a nossa tabela aqui e conseguimos modelar o jogo na forma normal. Nessa tabela, valores que estão em negrito mostram bots que são dominados. Bom, uma vez então gerada a nossa tabela, nós podemos ver que nós temos uma relação similar à de Pedra, Papel e Tesoura, como mostrado no diagrama à direita, em que Crossbot domina Xel'Naga, que domina Skynet, que por sua vez domina Crossbot. Com isso, nós podemos encontrar a solução de equilíbrio de Nash, que é essa à esquerda. Bom, então para avaliar esse trabalho, o que foi feito? Os autores colocaram cada uma das 6 estratégias listadas abaixo para jogar contra todas as outras em 1000 jogos. Das 6 estratégias listadas, só 3 nos interessam. Reply Less, que dá a melhor resposta para a escolha anterior do oponente, Nash, que é a solução do equilíbrio de Nash, e Epsilon Nash, que desvia do equilíbrio de Nash com probabilidade epsilon. E aí, claro, epsilon é um parâmetro do agente. Bom, os resultados. Reply Less é bom contra repetidores, né? Bots que tendem a repetir estratégias, e obtém uma taxa de vencimento de 61%. Nash, por sua vez, é seguro e chega perto do valor teórico de 50%, aqui obtém 51% de taxa de vencimento, e Epsilon Nash consegue cerca de 10% de desempenho melhor que puramente Nash, porque realiza uma exploração segura. E possui grande potencial em jogos reais, porque é possível saber contra quais bots Epsilon Nash jogará. Então, em conclusão, as contribuições desse trabalho são uma representação simplificada de jogos complexos, aqui no caso StarCraft, uma discussão de conceitos de teoria dos jogos no artigo, e só por isso já se torna um artigo interessante, e houve um spin-off, um Megabot, que é um bot que competiu nas 2 últimas competições de StarCraft e ficou em 9º na competição do AIDE,
e em sétimo na competição do SIG, e foi classificado também como aprendedor rápido. Os recursos, então, aqui disponíveis, nós temos os links para o motor de treinamento de seleção de estratégias e Megabot, ambos no GitHub.